Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E para os comentários dos textos sempre que trazemos para o estudo, temos aqui a nossa querida Maria Antônia, professora, também a nossa querida amiga Marilza, professora, enfim, estudiosos que somos da doutrina espírita, concomitantemente do Evangelho de Jesus. Porque a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus em sua essência, rede vivo, na sua pureza, né? Sem tudo aqueles apetrechos, né? Todas aquelas interpolações, interpretações, que deu origem, inclusive hoje, né? a um certo distanciamento daquilo que Jesus nos trouxe. A proposta real. A proposta real há mais de 2000 anos. Então esse é o nosso objetivo, claro, estudando o Evangelho e sendo estudado sob a ótica espírita. Como já dissemos, sob a ótica espírita, é sob a ótica imortalista, reencarnacionista. E agora, para nós iniciarmos o nosso programa de hoje, ou antes de lermos o texto do Evangelho, nós temos aqui uma página, sempre lemos para darmos início ao nosso estudo, nesta obra Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem é a 186. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Uma mensagem profunda para nossa reflexão inicial e, como sempre, nós convidamos aos telespectadores, àqueles companheiros, irmãos que nos acompanham, para orarmos juntos, elevando nossos pensamentos ao meigo Rabi da Galileia. Jesus, o Mestre querido, que nos legou o seu Evangelho de amor, o seu Evangelho libertador. É a Ele que recorremos sempre, pedindo a sua presença entre nós, para nos intuir, nos inspirar, assim também nos abençoar. Abençoar a todos nós, com sua luz, com a sua intensa luz, para brilhar em nós, para nos ajudar a iluminar as nossas mentes, abrindo nossos corações para o entendimento e a compreensão real
verdadeira do seu Evangelho de amor. E aqui estamos, por esse motivo, mais uma vez reunidos, em nome dele e em nome de Deus, nosso Pai Criador, com essa espiritualidade amiga aqui presente, para mais uma vez pedir licença, permissão, para dar iniciado mais um programa espírita, Amor e Caridade, como agora damos por iniciado. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, companheiros, como já falamos, dando continuidade ao nosso estudo, sempre lemos o texto que se encontra lá no Evangelho, né? Citamos aqui o evangelista, capítulo, versículo, para os companheiros que quiserem ir lá conferir e ler até o texto, né? Todo. O título aqui no capítulo 25 do nosso Evangelho é Buscai e achareis. Então vamos ler o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhes pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Mateus, que ensinamento, né? Então ele diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Qual o sentido, senão, do mecanismo para irmos até Jesus, senão através da prece? É através da prece. Esse é o condão que nos liga e nos faz essa conexão, essa elevação espiritual, para buscarmos ajuda, socorro e auxílio. Mas, para abrirmos aqui os nossos comentários, eu trouxe um textozinho curto, que justamente Emmanuel comenta e fala sobre a prece. Porque é através da prece. Porque não é bater na porta material, não, a gente sabe disso, não é verdade? Não é pedir gritando, é em oração. Porque Deus, estando dentro de cada um de nós, Ele nos ouve, no silêncio. Aliás, para se fazer uma prece, não há nem necessidade de falarmos, só mentalizarmos, não é? Porque Ele estará nos ouvindo. Bom, e Emmanuel, né, nos diz, a ação, ele diz, e prece. O título é esse mesmo, ó, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Então, tudo bem, vamos lá, já está aberto. Emmanuel, essa passagem de Jesus, ele nos coloca a nossa relação com o Pai. Isso. Quer dizer, são verbos pedir, bater, abrir, são verbos que indicam uma ação de reciprocidade. Assim como Jesus ensinou que ele estava no Pai e o Pai sempre estava com ele, tanto que ele é confundido com o próprio Deus Criador, é lógico que por questões teológicas foi ensinado que Jesus é Deus, mas na essência, na realidade, conforme Jesus mesmo afirmou, ele é filho de Deus, assim como todos nós.
Então, essas palavras que Jesus nos ensina é justamente para nós trabalharmos dentro de nós esse contato direto com Deus, porque estamos mergulhados no seu amor divino. É de Deus que emana o amor. Com que Deus cria, né? Os universos, os seres, os animais, a humanidade. Deus cria através do amor, que é a fonte que emana desse todo sábio. Então, ele nos ensina que não adianta você ir para um deserto, para um monte, gritar em praça pública, para Deus te ouvir. Você pode falar com Deus quietinho, dentro do seu quarto, né? Na sua intimidade. A oração quer dizer, ora, eleva o seu pensamento, reverencia ao Criador e age, porque Deus age em nós através dos nossos próprios atos. E é isso que Jesus fala. Ele vem também falar do amor incondicional, que o amor de Deus não impõe condições a nenhum de seus filhos. Então, se esse amor não impõe condições, ele é o ápice da realidade do amor. Igual ele fala, se vós, quer dizer, todos nós que somos imperfeitos, cheios de orgulho, cheios de raiva no coração, cheio de vingança, se um filho nosso está numa situação difícil e aí a gente move céus e terras para ajudá-lo, como que Deus vai condenar seus filhos ao inferno eterno, a uma condição de sofrimento sem volta, né? Porque é isso que quer dizer, né? Você, por algum motivo, você errou e foi condenado para toda a eternidade a sofrer. E que Deus é esse que condena uma criatura que Ele criou por puro amor, porque nós somos frutos do mais puro amor, que é o amor de Deus. E como somos condenados eternamente ao sofrimento, sem volta. Antônia, nesta passagem, a gente é bom pontuar que quando Jesus diz que o que pedíssemos seríamos atendidos. Dá para entender isso. Mas pedir e ficar de braços cruzados esperando, não explica. Pois é. Pois é, porque as pessoas, muitos, dentro da casa espírita, né? Vamos dar o exemplo nosso. Em todos os lugares. Muitos oram, vamos a Jesus, pedimos, Isso. batemos e ficamos de braços cruzados. É isso mesmo, Não Joelito. quer dizer, é o que Emmanuel vai dizer daqui a pouco ali, ação e prece. Vamos lá. Quando nós estamos em situações difíceis, a primeira providência é nos movimentarmos através da oração, pedindo, batendo na porta. Não é uma porta física, como disse Marisa. Nos planos superiores, Exatamente, né? Da em busca espiritualidade. do socorro. Porém, rogamos, pedimos, mas não é para... Pronto, já pedi. Faz uma prece, meu irmão. Já pedi e fica de braços cruzados. Não é assim. Nós precisamos pedir a Deus e nos movimentarmos em busca das soluções. Naturalmente, através da prece, virão as intuições, virão as respostas através, como diz Emmanuel, oraste, pediste, agora preste atenção. A resposta sempre virá, às vezes através de um amigo que telefona
Inesperadamente, alguém te bate a porta, alguém que encontras na rua, até através de um outdoor, que nós observamos uma frase, é isso que eu tenho que fazer. Então a resposta de Deus sempre virá. E às vezes ela virá da mente ao coração, ou subirá do coração ao seu entendimento. Então é preciso que a gente peça, mas se movimente. Havia um sábio que caminhava com seus discípulos por uma rua, por um lugar muito ermo, e tinha um lamaçal, e de repente eles se depararam com um homem ajoelhado e uma carroça ao lado, atolada naquele atoleiro. E os homens em prece, orando a Deus, o que está fazendo? Orando a Deus, socorro para tirar nossa carroça desse atoleiro. E ficaram observando, o homem orou e permaneceu ali parado. Vamos seguir, convidou o sábio. Mais adiante, um outro homem, com uma carroça também atolada, porém, posição diferente, empurrava, se esforçava, fazia força. E o sábio disse, vamos ajudá-lo. E todos entraram também naquele esforço de empurrar a carroça, e a carroça saiu do atoleiro e o homem agradeceu muito. Então os discípulos perguntaram ao sábio, Senhor, por que naquele homem contrito em oração, temente a Deus, falando assim, né, dessa forma, rogando socorro, nós não ajudamos? E ao que estava aborrecido, esbravejando, porém, empurrando a carroça, mais enjoado, aborrecido, por que nós ajudamos a ele? Meu filho, ele estava aborrecido por ignorância, mas ele se esforçou, então ele mereceu a ajuda de Deus. Né? Nós fomos como mensageiros de Deus. Então ele diz que o espírito superior que está contando essa história, que muitas vezes nós nos encontramos na Terra, no atoleiro da vida que nós próprios construímos com nossos pensamentos ruins, com nossas atitudes equivocadas, e retornamos com as dificuldades necessárias ao nosso crescimento. E no meio desse atoleiro de dificuldades, nós ficamos acreditando que nós vamos apenas orar, bater e pedir e ficar parados. Nós precisamos ir em busca da nossa transformação moral, em busca de apagar em nós esses delitos, esses defeitos, essa arrogância, essa vaidade, esse egoísmo. Esses são os atoleiros da nossa vida. Porque aquele homem da carroça orou e pensou que ficou esperando que Deus viesse empurrar e tirar a carroça do atoleiro. Então, Chico Xavier diz que nem Jesus Cristo, quando esteve na Terra, resolveu o problema pessoal de ninguém. Ele ensinou, sim, o caminho para que nós, pessoalmente, possamos resolver nossas questões. Deu um roteiro. Exatamente. Jamais ele resolveu o problema pessoal de ninguém. E nós não vamos encontrar jamais alguém que faça o que nós viemos aqui fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos realmente, a oração e a prece, né, conforme já falamos, é o meio, o vínculo, né, que nos conduz a essa busca. Isso. Mas, por outro lado, às vezes, a gente tem que avaliar e refletir. Jesus, também em outra passagem, nos disse assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Na realidade, Ele nos concede sim. Sempre quando pedirmos e batermos, seremos atendidos. Mas é importante compreender a resposta, porque a resposta virá. Nem sempre da maneira como nós esperamos que venha. Mas sim, ela vem na medida exata de nossas necessidades reais. E em quantas situações também serve para muitos de nós. Quantas coisas almejamos, desejamos aqui na Terra e pedimos, oramos,
vamos aos templos. E não é que Deus às vezes concede? Concede para a nossa experiência, muitas vezes, né? E depois de termos orado tanto e Deus ter permitido que conseguíssemos, porque tudo tem que ter a permissão do Criador para as nossas experiências. Muito bem, quantas vezes aquilo que nós achávamos que seria um bem ou uma conquista para a nossa felicidade e aquilo traz tanta infelicidade, tantos transtornos. E ora vemos às vezes pessoas agora orando inversamente, pedindo a Deus que nos livre daquilo que nós mesmos pedimos. Então é importante avaliarmos, né? E saber o que pedimos. Porque, olha, às vezes Deus concede. Mas Ele sempre concederá o que é melhor para nós, na visão espiritual. Nem sempre uma conquista material, aquilo vai nos fazer bem. E por isso que Deus, às vezes, não nos concede. Ou quando concede, é para nos experimentar. Por isso nós temos aqui na Terra a prova da riqueza, da pobreza, a resignação diante das dificuldades da vida, do mundo. Então, a nossa oração, ela sempre tem que pautar, né, na última frase. Pedi, conforme está ali, obtereis, batei e vos abrirá. Bom, primeiro saber o que estamos pedindo. E segundo, dizer assim, que seja feita a vontade do Pai. Porque foi assim que Jesus falou. Não é isso, Antônio? Que seja feita Porque a vontade Ele sabe o que é de melhor para nós. E às vezes nós estamos passando, né, certas dificuldades, provações aqui difíceis, seja na parte material, que aflige muito ainda, né? A parte material, o ser humano, as necessidades materiais, o supérfluo material. Às vezes a pessoa sofre mais, não pelas necessidades básicas, mas pelo supérfluo que ele muitas vezes não alcança. Então, devemos sempre avaliar e saber pedir, em primeiro lugar. Porque Deus nos concede tudo na medida das necessidades, daquilo que precisamos, visando o nosso crescimento espiritual. Às vezes estão passando certas dificuldades, mas aquela dificuldade que estamos passando, é necessário fazer um aferimento daquilo. Quanto nós aprendemos na vida pelas nossas dificuldades que tivemos. Aliás, se fizermos um levantamento, eu pelo menos, eu sempre faço no final do ano. Não pelas alegrias, que sempre, às vezes, a gente relaxa um pouco, né? Na satisfação do prazer, da vida, do mundo. Mas aquelas que nos trouxeram, às vezes, dificuldades. Podemos buscar, aí que nós aprendemos mais. É aí que nossa fé é testada. E quando oramos a Deus, nem sempre Ele nos tira o fardo. Não nos tira a provação, mas nos dá força, coragem para resistir e passar e vencer as nossas dificuldades. Então, nós temos que também saber ouvir e estar preparado para a resposta de Deus. Pedir, sim. Até porque, Juarez, nós estamos subordinados à lei de causa e efeito. Não é? Deus não burla as suas leis. Muito bem. E se estamos passando por alguma determinada... Foi um acordo que fizemos, por uma determinada dificuldade, é porque merecemos passar. E precisamos passar. Agora, passar bem, com resignação. Não é passar reclamando, né? Muitas vezes revoltados contra o próprio Deus. Porque tem uns que ainda perguntam assim, poxa, mas será que Deus não está vendo isso?
Ai, tem uns ainda, Não, um quando ditado. quanto mais eu oro, pior. É um ditado popular. Mas, minha gente, olha, o nosso tempo já foi no nosso primeiro bloco. Já até avançamos um pouquinho aí do horário para o segundo. Então, vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, amigos, retornando ao nosso programa de hoje, como no início, falamos, vamos ler aqui uma mensagem, uma comunicação do Espírito Emmanuel, que ele comenta, o Evangelho segundo Mateus. Então, ele comenta também esta passagem, colocando o título Ação e Prece, conforme já aqui comentamos. Ele diz assim para nós: prece é orientação, serviço é merecimento, prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. Já vimos. Não é dando que se recebe? Dando o quê? Olha aqui. O lavrador, aí ele começa, ele dá alguns exemplos. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Não vai nascer sozinho. Não vai nascer. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, esse que nós estamos estudando, no Evangelho diz-nos Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer, 2 pontos. Desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Desejai ardentemente Porque o pensamento é e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona.
Ele foi bem claro, né? Esse é o ajuda-te e o céu te ajudará. Se você não se ajuda, você não faz o esforço necessário, como você vai receber as bênçãos? Faz a prece e fica esperando. E também nós precisamos ter claro que Deus nos auxilia através das outras pessoas, através da natureza, através de toda a sua criação. Se nós observarmos nos momentos de dificuldade, né, temos sempre um ombro amigo, uma palavra carinhosa para conosco nas dificuldades. Então, Deus envia sempre os seus emissários do bem para nos socorrer. É importante, nossos comentários todos que fizemos até agora a respeito desse texto, são duas perguntas, né? Nesse diálogo aqui, aliás, nessa passagem evangélica em que Jesus está dialogando com seus discípulos, que ele diz, né? Porventura, olha só o que ele diz, o qual de vós, porventura, é um homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Mas muitos acham, dentro daquilo que você falou, que às vezes oram, não é? E esperam receber aquilo que eles desejam, mas a resposta, às vezes, não vem de acordo com os nossos desejos. Sim. Mas Jesus está deixando bem clara a misericórdia divina. Porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhos pedirem. Temos que entender que Ele nos dará, conforme já fiz o comentário, das nossas necessidades. Não é o mal que Ele vai nos dar. Aliás, nós sempre temos uma ideia, né, de que Deus castiga ainda, não é verdade, Antônia? Não é, Antônia? Não é, Marilza? Na nossa infância psicológica, ainda imaginamos Deus como um velhinho, né? Sentado num trono de barbas brancas. Isso fez parte da nossa infância, da nossa imaturidade, né, espiritual. Mas já avançamos, já chegamos no século XXI, na era das ciências, da física quântica, da pulverização de conhecimentos, e não cabe mais em nós essa ideia antropomórfica de Deus. Então, a misericórdia divina está ao nosso dispor. Quando estamos adoecidos, Deus se manifesta através do remédio, que é retirado, né, das plantas, da natureza, a benefício do próprio homem, né? Isso. Quando estamos na ignorância, é o professor, né, que vem aclarar as nossas mentes, nos levar à intelectualidade. Eu vejo nisso só um grande problema, é que as pessoas não são gratas Gratidão. à misericórdia divina, porque querem que as coisas aconteçam de acordo com o que elas idealizam. Exatamente. E geralmente, né, Antônia, não é assim que acontece. Há leis. Deus deixou para todos nós as suas leis. E se não cumprirmos, vamos receber os reveses dessa lei. É igual, o nosso corpo físico foi programado para viver 90 anos, vamos colocar assim. Mas abusamos das gorduras, dos açúcares, né, dos maus pensamentos, nos alimentamos do ódio, do fumo, da violência, do álcool, e aí fazemos uma oração, reduzimos o nosso para resolver essa questão que não tem, que nós provocamos. Lembrei também um dos livros da codificação, onde um espírito falando a respeito da misericórdia de Deus, das preces que a gente faz a Deus, aí ele lembra que ele cita que
Se um homem estiver no deserto, estiver com muita sede, ele vai rogar a Deus em prece, pedindo água. Aí o espírito amigo fala, não é que Deus vai aparecer na sua frente como te oferecendo um copo d'água. Ele vai intuir para que você levante, caminhe em determinada direção. Ali você vai encontrar um oásis, onde você vai encontrar a água. Mas é sempre essa orientação do movimento, do esforço. A ação. Nossa. Da ação. Dizem, já nos ensinou Dr. Bezerra de Menezes, Garriba Schutel também, grandes sábios, né? Espíritos sábios, que o objetivo da nossa vida aqui no planeta Terra é a evolução. É a evolução da criatura humana. Mas a evolução é como se fosse assim, você saindo, deixando de ser escravo para ser senhor de si mesmo, senhor do seu destino. Você não é mais, eu sou escravo do meu destino. É uma ideia que as pessoas têm. Mas aí você vai deixar, através dos ensinamentos que você recebe, do bem, do Evangelho, vai se modificando, vai se transformando e você se torna senhor do seu destino. Porque, como disse Chico Xavier, não sabíamos, então não podemos voltar, fizemos errado. Aí não podemos voltar atrás e construir um novo hoje. Mas hoje, que já temos o conhecimento, podemos construir um novo amanhã. Quer dizer, é ação e reação, como Marilza falou. As nossas ações de hoje geram a nossa vida do amanhã, do futuro. Também, né, nesta vida ou em outra existência as futura. As dificuldades, elas vêm para nos movimentarmos enquanto espíritos imortais que nos somos. Fortalecem. Porque é através das dificuldades que avançamos. Isso. Muitas das vezes as doenças de fora nós olhamos como um mal, mas na grande maioria das vezes as doenças é um grande bem, porque é nesse processo que o espírito se dá conta da sua realidade imortal e recompõe, né, a sua trajetória divina. E a enfermidade, temos que encará-la como um sinal de alerta para o espírito. É para mudarmos de rumo. É para mudar a nossa maneira de ser. Porque os nossos pensamentos e as nossas atitudes é que movimentam em nós e libera naturalmente as enfermidades que se encontram justamente no emocional, no corpo espiritual. Então, aí as pessoas buscam uma cura. É interessante. Já contei isso aqui. Quantas visitas fazemos a companheiros, a amigos, né, que estão hospitalizados, às vezes por um problema de saúde, e a gente às vezes ouve deles que eles estão ansiosos, claro, né, para buscar, é natural, a sua melhora, né, voltar a ter a sua saúde plena, mas é interessante. O médico diagnosticou, devido a um determinado excesso de uma alimentação, de gordura, que levou ele para o hospital. Mas não é que muitos querem ficar bom para retornar. Tem uns que dizem assim, né? Poxa, eu estou querendo ficar bom para voltar a comer aquela feijoada que fez mal, né? Ou que faz mal a ele. Faz mal. Então você vê que a enfermidade é um sinal de alerta. Eu estou dando um exemplo assim bem comum. Sim, não é verdade, Marilza? Que é para alertar o indivíduo que se ele continuar a exceder, né? Na comida, na gordura principalmente, enfim, ele vai passar mal, vai chegar uma hora, não é? E vai voltar novamente para o hospital. Então, deve ser aplicado aquele conhece-te a ti mesmo. Por que eu estou assim? O que gerou isso, né? Aí a gente vai o nosso tentar evangelho, corrigir. ele traz com muita clareza que isso aí, devemos trazer esta mensagem
conforme você já citou aí. Ajuda-te que o céu te ajudará, que significa temos que fazer a nossa parte. Isso é que é importante. Não é? Se você não bate, a porta não se Outro abre. exemplo, a pessoa você está, não se ajuda, nós temos não vai hoje se no ajudar. Brasil muitos desempregados. Realmente é uma realidade, triste, não é? Mas é uma realidade. Então o indivíduo está desempregado ou se desempregou. O que ele tem que fazer? Correr, preparar currículo, coloca na internet, vai nas empresas, sai cedo de casa, vai em busca. Naturalmente, ele orando, ele vai nos templos religiosos, orar, nada é contra. O indivíduo, na sua prece, pedir a Deus que lhe ajude a arrumar um emprego decente, honesto, para ele buscar o seu ganha-pão, é normal, faz parte, né, do processo. Mas se ele ficar em casa, olha só, não distribui currículo, Não faz nada. fica de braço cruzado, ou só vai para o templo orar e pedir a Deus que o emprego, ou o patrão vai lá bater na porta dele e chamar ele, o empresário, vai ser difícil, né, Antônia? O ajuda de que o céu te ajudará, é ele isso aí, levantar cedo, ir no jornal, procurar lá nos classificados, ir em ele é busca, buscar, ir em entendeu? busca. É aquilo que você falou, se movimentar, agir, que com certeza o céu vai ajudar. E a gente Não é? sabe que Deus não vai fazer por nós, mas quando nós nos esforçamos, nós sabemos que as coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, Ele fará. Ele abrirá caminhos, apontará soluções através de pensamentos, sentimentos, ideias, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Em tudo na vida nós precisamos fazer a nossa parte. Ninguém faz por nós. Para você falar, para você aprender a falar, desde que você nasce, você vai aprender a falar. Não adianta o outro não vai falar por você. Você tem que fazer esse esforço. A criança faz o esforço de aprender, de prestar atenção. A criança faz o esforço para aprender a andar. Ela se esforça em se equilibrar. O outro ajuda, mas ela se esforça para ter o equilíbrio. E assim em tudo. O professor ensina, o aluno tem que prestar atenção, tem que treinar, não é assim? A vida é assim. Tem até umas tirinhas, né, nas redes sociais, que o Cascão, né, o personagem do Maurício de Souza, fica ajoelhado, né, orando para Deus. Deus me ajuda na prova que eu vou fazer lá na escola, né? E passa os dias brincando, né? Passa o dia brincando e à noite fica orando para Deus ajudá-lo a fazer a prova do outro dia. Aí chega o dia da prova, né? Aí ele coça a cabeça, não consegue fazer, dar a resposta. Aí ele aí ora na hora da prova. Deus me ajuda nessa prova. E Deus vem para ele, segura ele assim pela orelha, né? E fala assim: estuda, menino, estuda. E com essa historinha do Cascão, que foi boa, Muito nós vamos boa, encerrar o nosso segundo bloco e retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato.
Assim, amigos, retornando ao nosso programa de hoje, vamos ler mais uma página do Emmanuel que comenta esta passagem, Pedi e obtereis, para nossas reflexões finais, agora no terceiro e último bloco. Então, pedi e obtereis. Emmanuel, mentor espiritual, comenta: quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida, guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Porque muitos pedimos, né? Aliás, eu costumo dizer, quantas orações são feitas a Deus, àqueles que têm o hábito de jogar, quando essa cena aí, essa super cena acumula aos milhões, nós vemos as filas nas loterias dobrarem as esquinas, não é verdade? E quantos oram para Deus ajudar, para eles acertar ali os 6 números. Aliás, para muitos, acham que os 6 números da felicidade, mas nós temos observado aí que tem trazido muita infelicidade. Até fazer pressa na hora de ver os números que vão colocar. Não é verdade? Ai, meu Deus, agora então não é a riqueza. Mas até as pessoas que ganham, né, esse valor, o objetivo da vida tem que ser reavaliado, né? Não se deixar envolver, continuar sendo as mesmas pessoas que sempre foram, né? Caridosas. É verdade. Né? Aquele que se demonstra arrogante, quer dizer, já traz dentro dele essa arrogância, né? Muito será cobrado. Sem dúvida. Mas aqueles que se mantêm fiel, né, nas suas crenças, nos seus valores, mais será acrescentado. Né? Sem dúvida. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Jesus. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Servamos, pois, a Deus, onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la, hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. E mais, à frente ele volta a comentar. Batei e abre-se-vos-á. Batei. Para o Evangelho não traduz mendigai. Outro ensinamento. Batei para o Evangelho, quer dizer, o ensinamento do Evangelho, não traduz mendigais. Significa esforçai-vos e insistir na vitória do bem. Não basta pedir para receber. Não basta esperar para encontrar. A súplica sem trabalho costuma ser preguiça da mente. E a esperança que não opera, olha, que não vai em busca, que não se movimenta, como diz Antônia, é sempre inércia da alma. Batamos com o nosso trabalho incessante e benefício às portas do progresso e da fraternidade. E o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas
do amor e da sabedoria. Só para nossa reflexão, para o entendimento desta passagem, né, Marilza? Que é muito importante. O pedir, o buscar, aliás, como nós oramos a Deus, como nós pedimos. Agora, não podemos ter esse momento de encontro da criatura com o Criador, certamente não pode estar embasados em ódio, vingança, rancor. Nós temos que ter aquele sentimento que Jesus nos alerta. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Quer dizer, vão estar... O que é ver, né? É tomar posse, é conhecer, é entender, né? O Deus Criador. E só quem tem o coração puro. Então, é aquele que está livre das suas mazelas. Né? Venceu as suas paixões inferiores, suas imperfeições, quais sejam, eu gosto sempre de lembrar. Quando a gente fala assim, né? Gosto sempre de pontuar. O egoísmo e seus derivados, que são muitos. Então, resumindo, né? Porque enquanto não vencermos esta chaga da alma, porque nós sempre visamos o nosso interesse em primeiro lugar, colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar, quando der espaço, ou se lá para frente, é a mesma coisa, né? A gente fala em caridade e ajudar. Tudo aquilo que nós doamos, e principalmente em relação às coisas materiais, coisas que não vai nos fazer falta, olha, é uma beneficência, mas não vai nos fazer falta. Quando nós tiramos daquilo, ou doamos daquilo que realmente vai nos fazer falta, é o óbolo da viúva, né, Antônia? Muito bem. A gente aprende com os espíritos que uma das mais belas preces é o trabalho útil, o trabalho no bem, o trabalho em prol do próximo. Quando alguém está auxiliando de coração com amor, está em prece. É aceito, é recebido por Deus como prece. O trabalho no bem é a prece em movimento. É a prece em movimento. E Jesus, com essa passagem, né, ele na realidade, nos convoca a todos realmente a ir ao Pai Criador, a ir a Ele, porque Ele é o representante maior do amor divino entre nós. Isso. Porque Ele disse, né, que tudo que pedirdes ao Pai em nome dEle, em nome de Jesus, Ele nos concederia. E nós já falamos isso aqui, comentamos, e concede mesmo. Precisamos entender a resposta de Deus. Porque nem sempre entendemos. Porque nós pedimos riqueza, muitas vezes, e recebemos o inverso. A miséria, a pobreza, a dificuldade. Pedimos facilidade e, às vezes, Deus não nos envia facilidade, mas sim dificuldades. Temos que saber, porque é isso que precisamos, é entender a resposta para que não venhamos a nos revoltar contra Deus. Mas toda entender a resposta de Deus. Essa resposta de Deus nos convoca ao movimento. Justamente. Não é ficar de braço cruzado para as dificuldades, mas é ir em busca das soluções, das possíveis soluções dos problemas. Porque nós temos a prece, que grande parte da humanidade ainda faz que nós chamamos da prece e oração passiva. O indivíduo faz e permanece na passividade. E temos aquela oração, aquela prece ativa. Não é? É o caso que você contou robusta, do sábio, né? Muito interessante. Por que ele não ajudou aquele que estava lá orando, que ele estava esperando que Deus viesse desatolar o carro para ele? A verdade é essa. Sem esforço algum. O outro, por ignorância, né? Sem tanta fé. Religioso religioso era.
mas estava ali tentando tirar o carro do É atoleiro. o busca e achareis. Não é verdade? E aí o sábio falou, vamos ajudá-lo. E despertou o quê? Foi muito importante essa sua história, porque despertou nos discípulos, né, a curiosidade. Mas, mestre, lá atrás aquele, ela era crente, ele orava, não é? Uma oração contrita, e nós não o ajudamos. E este que esbravejava, que gritava, que ele estava lá, né? Aborrecido, gritava, mas estava se esforçando para tirar lá o carro do atoleiro. Pois aí a resposta veio. Esse está se esforçando. Esse merece ser ajudado. Sim. Então, minha gente. Naturalmente ele agradeceu a Deus. Não é? Então, para sermos ajudados, e como Deus ajuda? Como disse Jesus, nós não vamos pedir pão, ele nos dará pedra. Mas vamos entender que muitas vezes nós recebemos pedras, que são os obstáculos que precisamos nós ultrapassar. Isso é importante a gente refletir. E agora, mais uma vez, estamos encerrando mais um programa Espírito, Amor e Caridade. E para nossa prece de agradecimento por esses momentos de estudo, de aprendizado, nós vamos pedir Marilza. Hoje é o dia da Marilza, então, para fazer a nossa prece de agradecimento. Assim, agradecemos ao Pai de infinito amor e bondade por esta oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais sobre o Evangelho que Jesus veio e nos apresentou. Que possamos definir para todo sempre em nossa vida esse movimento de prece, porque a prece tem que se tornar, ou melhor, deve se tornar um movimento constante, 24 horas em nossa vida. Nossos passos, nossos pensamentos devem estar reproduzindo a prece que guardamos em nosso coração. E não apenas um gesto externo, marcando hora e momento e lugar para ser realizado. O templo de Deus é todo o planeta Terra. Nós somos os representantes do seu amor e que possamos exercitar esse amor através da prece, através do carinho, da paz, do sorriso, para com todos aqueles que, de alguma forma, manterem um contato conosco. A você, querido amigo, que a paz, a doce paz de Jesus seja constante na sua vida, na nossa vida. Que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.